Muito bom, Fê, te ouvir. Quero agradecer imensamente o privilégio de estar aqui reunida, ainda que virtualmente, com professores, com educadores do Pantanal. Imagino que estou à frente de um grupo de educadores da mais alta qualidade, que não é qualquer educador que se dispõe numa quinta-feira à noite de quase novembro a estar numa live, pensar sobre conteúdos relacionados ao ensino e aprendizagem da matemática. Então, eu me sinto imensamente honrada por estar aqui com vocês. Quero agradecer a toda a coordenação do projeto por me estar nesse momento. E para começar a falar da matemática, do ensinar e aprender matemática, eu preciso contar um pedacinho da minha história. Bom, eu sou a Camila Schiavo. Durante muito tempo, eu fui uma péssima aluna de matemática. Como criança, eu estudava numa escola extremamente tradicional. Eu ia super bem nas outras disciplinas, tinha muita tranquilidade com todas as outras áreas, mas matemática era para mim a pior matéria. Eu tinha que quebrar minha cabeça, eu ficava de recuperação, fazia aula particular. E aí, anos depois, quando me tornei professora, né, minha trajetória na educação, ela passa por um longo tempo como professora da educação básica de crianças pequenas, de educação infantil ao final do ensino fundamental 1, né, da educação fundamental. E eu, como professora de todas as áreas, para mim eram mais tranquilas, mas quando eu tinha que ensinar matemática, eu falava, meu Deus, por que é tão difícil? Por que eu não entendo esse conceito? Será que os meus alunos estão entendendo esse conceito? E aí, as áreas que eu planejava, a matemática era sempre a mais desafiadora. E isso começou a me inquietar enquanto professora. Por que as interações, quando a gente estava trabalhando com a área da matemática, eram diferentes de outras áreas? Por que as crianças, às vezes, se mostravam menos interessadas e motivadas? Por que os encaminhamentos que eu fazia como professora, muitas vezes, não eram tão eficientes quanto outros? E isso fez com que eu ficasse bastante interessada em pesquisar ainda mais essa área. E aí eu fui buscar no mestrado um aprofundamento maior, então eu fiz mestrado na área de educação matemática, e foi lá, ou seja, depois de eu ter vivido anos como aluna, anos como professora, que eu fui entender por que é que eu tinha tanta dificuldade para aprender matemática. Então, é desse ponto que eu queria começar a nossa conversa. A nossa história, de um modo geral, dos alunos com a matemática, é sempre uma história de uma disciplina muito desafiadora, da mais temível do currículo, só para os brilhantes. Aquele menino é muito inteligente porque ele sabe matemática. E isso se dá pela forma como a matemática é trabalhada nas salas de aula. Lá, quando eu entrei no mestrado, que eu acabei fazendo parte de um grupo de pesquisadores na área da didática da matemática, é que eu entendi que a maneira como a gente leva a matemática para a sala de aula, que é a mesma maneira que eu aprendi, acredito que a maioria desse grupo que está aqui também aprendeu, é uma matemática, como o Fernando falou, descontextualizada da vida real, uma matemática que a gente aprende fórmulas, teoremas, sem entender para que servem, sem entender de onde vem o conceito. É uma matemática diferente da matemática que os matemáticos fazem, porque os matemáticos, quando eles vão formular um determinado conceito, primeiro que o conceito não parte do nada. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, dos números fracionários. Eu, quando aprendi fração na escola, para mim aquilo era um bicho de 7 cabeças, eu não entendia nada daquilo. Ainda mais porque a gente aprende geralmente frações lá no 4º, 5º ano, quando a gente vem durante toda a nossa escolaridade trabalhando com o universo dos números naturais, e aí a gente vai aprender o número fracionário, a gente fala, bom, mas espera aí, o que é maior, meio ou 1/3? Até o 4º ano, a gente aprendeu que o 2 vem antes do 3. Quando a gente chega no 4º ano, vai trabalhar com o número fracionário, a gente entende que meio é maior do que 1/3. Então, quebra com uma lógica do que a gente já veio aprendendo.
né? Então, eu gosto desse exemplo dos números fracionários, por quê? Porque é um conceito que cai de paraquedas na nossa vida, enquanto professor, para ensinar para os alunos, e mais ainda para os alunos. Mas o conceito de fração, ele veio de uma necessidade importantíssima ali, lá antigamente, nas margens do Rio Nilo, quando os agricultores locais precisavam controlar suas terras. Então, conforme as margens do rio subiam, né, durante um período, eles controlavam lá, eles tinham um pedaço de terra. Quando subia, eles ficavam com um pedaço mais um pouco. E aí eles foram vendo que os números naturais não dariam conta de controlar. Então, todo o conceito matemático, ele sempre parte de uma necessidade. Então, essa é uma aprendizagem importante que nós, professores, precisamos nos ter. Por quê? O conceito não parte do nada, como a gente muitas vezes aprende. Então, quando a gente pega o currículo de matemática, tem lá, algoritmo da adição, algoritmo da multiplicação, tem os conteúdos que a gente precisa ensinar, multiplicação, por exemplo, só que a gente não pode partir do nada, porque o conceito, ele tem uma origem, ele tem uma gênese. Então, o matemático, por exemplo, ele tem uma razão, ele tem uma necessidade para criar determinado conceito. A partir desse conceito que o matemático cria, ele vai investigar esse conceito, ele vai testar esse conceito, ele vai ver, ele leva para a comunidade dos matemáticos esse conceito para refutar ou para confirmar, e aí ele comprova, então aí ele cria uma fórmula. A gente na escola não tem tempo de olhar para toda a origem, a gênese de cada conceito matemático, mas o nosso encaminhamento com os conteúdos matemáticos, ele precisa partir de um ponto que é de mostrar a relevância daquele conceito para as crianças. Então, qual que é a importância disso, né? Porque, como eu dei o exemplo da fração, para que serve uma conta armada, né? Um algoritmo? Para que servem os algoritmos? Os algoritmos, eles servem para que esse conjunto de passos cheguem sempre no mesmo resultado. Então, que a gente possa usar aquele conjunto de passos e chegue no mesmo resultado. É a melhor técnica sempre? Não, porque muitas vezes a gente usa muito mais o cálculo mental, o arredondamento, a estimativa, do que o algoritmo. É uma técnica que a gente ensina na escola? É uma técnica que a gente vai ensinar na escola, mas não é a única técnica. Então, treinar as crianças a resolverem as operações, por exemplo, de A a Z, não vai ajudá-las a aprender sobre cálculos. O que vai ajudá-las a aprender sobre cálculos é poder definir qual é a melhor situação de cálculo que ela pode criar, né, e escolher. Então, hoje, se a gente vai, por exemplo, num restaurante, ninguém monta a conta armada para dividir a conta. A gente pega a calculadora, ou a gente faz um cálculo estimado. Vai dar 200, a gente está em 4, então deve ser mais ou menos 50 para cada um. E essa variedade de estratégias que a gente precisa trabalhar com as crianças em sala de aula, né? Então, não trazer o conceito como uma abertura, então, vamos supor, ângulos, estou trabalhando com geometria ângulos, então eu primeiro digo para as crianças, ângulo é o cruzamento entre dois pontos, tá? Não, a gente tem que deixar as crianças investigarem. Então, um primeiro modelo que a gente precisa pensar no ensino e na aprendizagem da matemática é uma matemática muito apoiada na resolução de problemas. E o que significa essa resolução de problemas? Diferente do que a gente aprendeu. Quando a gente era criança, a gente entendia que resolver problemas de matemática era resolver problemas de mais, menos, multiplicação, divisão. Na verdade, todos os conteúdos matemáticos, eles precisam partir de um problema, para as crianças poderem se apropriar deles. Então, se eu digo para eles, qual é a distância daqui dessa margem desse rio até o outro lado? Se eu digo para as crianças, você tem tantos reais, precisa dividir entre tantas crianças para comprar tantas coisas. Isso é um problema. Então, a metodologia do trabalho de matemática precisa ser a resolução de problemas, e não só os problemas vinculados às operações, não o treino, né? A gente precisa trazer muito mais uma abordagem da matemática para a resolução de problemas nessa linha, de que as crianças possam ter perguntas sobre para que serve determinado conteúdo, para que elas tenham uma aplicabilidade daquele conteúdo, que elas reconheçam aquele conteúdo na sua vida real, a necessidade desse conteúdo na vida real, e que elas possam elaborar diferentes estratégias. Então, eu não posso esperar uma única resposta das crianças, porque quando a gente, embora a matemática seja uma ciência exata, quando a gente vê as crianças respondendo de uma única forma, a gente está vendo que a matemática em si não está sendo potencializada, porque
a riqueza do trabalho matemático precisa ser essa diversidade de estratégias, né? As crianças, elas aprendem a matemática por meio das suas próprias ações, pela forma como elas se deparam com aquele problema, pela forma como elas olham para diferentes caminhos para resolver. Quando a gente vai pensar no trabalho de matemática na sala de aula, ele precisa ser um trabalho, então, contextualizado. A gente precisa trazer para as crianças notícias da importância daquele determinado conceito. A gente precisa abrir espaço para que as crianças discutam quais são as melhores estratégias antes da gente formalizar uma estratégia única de resolução. A gente precisa abrir para que as crianças compartilhem os pensamentos dela e jeitos de resolver. A gente precisa propor que as crianças trabalhem em pequenos grupos, em duplas, porque isso fará com que elas possam, de fato, se apropriar desse conceito e não apenas decorar o conceito, porque muito do que a gente tem de temor e de aversão à área da matemática tem a ver com o jeito como essa matemática foi trabalhada, né, decorando de maneira transmissiva, de maneira pouco compreensível. A gente não trabalhava, vou dar um exemplo, a tabuada. Quando eu aprendi a tabuada, eu decorava a tabuada. E para mim era suado. Quando vinha do 7, por exemplo, eu apanhava. Hoje o que a gente vê é que é muito mais importante no trabalho com a tabuada que as crianças possam pensar na relação entre os fatores e os produtos do que decorar simplesmente. Então, por exemplo, no que a tabuada do 2 pode me ajudar a resolver a tabuada do 4, pode me ajudar a resolver a tabuada do 8. No que a tabuada do 3 me ajuda a resolver a tabuada do 6, do 9. Ou seja, eu trabalho o tempo todo com as crianças com uma ideia de dobro, de metade. Quando eu era criança, por exemplo, eu nunca pensei que a tabuada do 7, que para mim era mais difícil, ela podia ser resolvida se eu fizesse a tabuada do 5 e do 2. A 5, a maioria das pessoas sabem de cor. A do 2 também. Então, eram coisas que para mim não faziam sentido. Outro exemplo quando a relação entre fração, porcentagem e número decimal. Quando eu aprendi isso eram todos os conteúdos estanques, separados. Hoje, o que a gente vê é que esses conteúdos eles têm muita similaridade, é um universo numérico, então, quando eu falo de 25%, eu estou falando de 1/4. E na minha aprendizagem da matemática, nunca essa relação ficou muito explícita. O trabalho também com sequências didáticas de matemática, ou seja, com conteúdos que a gente possa permitir que as crianças encontrem pela primeira vez, discutam, voltem de novo para o conceito, pensem em outras estratégias, ele é melhor para que elas se apropriem desse conteúdo do que atividades isoladas. Então hoje eu vou fazer uma atividade de cálculo. Não, é interessante a gente pensar numa sequência de cálculo. O que eu quero que as crianças aprendam? Bom, quero que elas memorizem um conjunto de resultados que as ajudem a resolver cálculos maiores. Não adianta eu só fazer isso uma vez com as crianças, eu tenho que pensar numa conexão e numa inter-relação das atividades para que elas possam olhar para isso mais de uma vez e usar o que elas vão construindo em relação a esse conceito em outras atividades. Eu me lembro bem de uma época que eu fazia um trabalho de formação num município bem longe, que chama Ariquemes, e que a gente discutia, o projeto era cálculo mental. E naquele ano, a gente estudou muito com a rede de cálculo mental, e uma das professoras, a partir das discussões que aconteciam na formação, fez um trabalho com cálculos fáceis e cálculos difíceis. Então, qual que era a ideia do trabalho com cálculos fáceis e difíceis? Que as crianças tivessem ali um conjunto de cálculos, que elas, olhando para aquelas cartelas de cálculos, elas pudessem dizer, esse é fácil, esse é difícil. Tinham de vários números, tá? Então, sei lá, 2 mais 5, tinha lá 383 mais 290, tinham vários cálculos para elas, e a ideia é que elas pudessem analisar. E essa professora fez um trabalho tão interessante com as crianças, então ela começou com esses cálculos mais simples, que iam se sofisticando, então, no que 2 mais 5 me ajuda a resolver 20 mais 50, por exemplo, que essa professora foi premiada, ela ganhou o prêmio Professor Nota 10 naquele ano, pela Fundação Vitor Tivita, do tanto que as crianças conseguiram aprender. Até esse projeto está disponível, quem quiser conhecer, é muito bonito o trabalho que ela faz
com os cálculos fáceis e difíceis, e o quanto aprender esses cálculos com essa perspectiva de reflexão, de análise, de interação com o conteúdo, fez com que os alunos dela aprendessem mais sobre a matemática, e aprendessem mais sobre como resolver problemas de outra natureza, né, não só com aqueles números tão baixos. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa muito olhar para a matemática por um caminho de uma matemática mais acessível, né, uma matemática que permita que as crianças possam agir sobre ela, sobre os conteúdos, para depois se apropriar desse conteúdo verdadeiramente, né? Então, olhar para nossas práticas do dia a dia e pensar, essa é uma prática que eu permito que os meus alunos coloquem em jogo seus conhecimentos? Essa é uma prática que eu permito que as crianças possam circular entre elas os conhecimentos que elas têm, as ideias que elas têm sobre aquele tema? Eu prevejo momentos na minha rotina em que as crianças possam falar sobre o que elas entenderam e quais foram as estratégias que elas utilizaram, que elas possam formular ideias sobre aquele conceito para poder defender e validar essas ideias e esses conceitos. Então, no nosso planejamento, a gente precisa muito considerar como é que é o jeito que a gente vai trazer o conceito, né? O conceito não pode ser algo que abre, o conceito fecha. Então, primeiro a gente lança um problema, mesmo que as crianças nunca tenham vivido nenhum problema de fração. Por exemplo, eu gosto do exemplo, vocês viram que fração é um tema que me marcou bem, né? Porque eu sempre lembro dele. Mas quando a gente vai trabalhar com fração, muitas vezes, antes da gente ensinar o que é o número fracionário, é legal a gente lançar um problema para as crianças que por exemplo, eu tenho um chocolate para dividir entre 5 crianças. Quanto que cada criança vai ficar? Esse problema, mesmo que elas não saibam, ainda não tenham aprendido formalmente calcular, dividir, nada disso, faz com que elas tenham que pensar sobre isso e elaborar ideias e estratégias de resolução. E a partir disso, o professor pode voltar e falar, bom, o João pensou assim, o Pedro pensou assim, vamos ver o que é isso? Que jeitos foram esses? Até chegar no conceito convencional de fração. Então, acho que é muito importante a gente olhar para esse conhecimento matemático e para o que a gente quer ensinar para as crianças, sempre numa perspectiva de qual é a interação que o meu aluno vai ter com esse conteúdo. Sou eu que vou dar aula, vou transmitir esse conhecimento, ou eu vou permitir que ele pense sobre esse conhecimento e eu vou depois, no final dessa sequência de propostas, eu vou amarrar esse conceito com eles. Vou deixar aqui um pouco para a gente abrir para as perguntas, senão eu desando a falar e não dou espaço para mais ninguém. Vou deixar aqui para abrir agora a gente para as perguntas. Obrigada por me ouvirem.